Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco do meu processo de composição de uma pintura que eu tô produzindo aqui agora. Então bora lá, bora montar esse trabalho juntos. Olá, eu sou o Ink e esse é um vídeo sobre o futuro, mas principalmente sobre o presente. Esse ano eu consegui iniciar uma movimentação que eu já estava querendo iniciar já tem um tempo, que é a movimentação de construir um acervo dos meus trabalhos. E o que significa construir um acervo do meu trabalho? Até aqui tudo que eu fiz foi vendido. Até aqui tudo que eu fiz foi vendido, eu não tenho um quarto secreto com obras secretas minhas, eu tenho aqui comigo os meus protótipos, os meus estudos, os meus testes. E até iniciar essa movimentação eu não tinha nenhuma obra oficial aqui comigo. Até aqui tudo que eu construí, eu disponibilizei e foi vendido. Essa na real é uma das melhores partes do meu trabalho, eu sou muito feliz nessa parte enquanto artista, de ter pessoas que gostam do que eu faço a ponto de querer ter o que eu faço com elas. E nada disso vai mudar, eu vou continuar fazendo os meus trabalhos e disponibilizando da forma como já acontece. Na verdade, a criação desse acervo é um acréscimo ao meu trabalho. Eu sempre recebo convite para expor o meu trabalho, mas eu não tenho nada aqui comigo para expor, só os meus protótipos, os meus estudos, os meus testes. E é esse o ponto principal dessa movimentação de criar um acervo. Criei a oportunidade de eu construir um histórico de trabalhos que vão estar comigo em acervo e que talvez só vão poder ser vistos em exposição. Isso valoriza o meu trabalho enquanto artista, eu tendo peças únicas de acervo, e também me dá a possibilidade de eu estar mais presente em exposições e poder compartilhar o meu trabalho com mais pessoas. Então, resumindo, nada vai mudar da forma como já acontece hoje. Eu vou continuar fazendo peças exclusivas e disponibilizando essas peças da forma como já acontece. A única diferença é que agora eu vou ter esse acervo aqui comigo, que serão essas obras específicas e pontuais que vão contar a história do meu trabalho, e eu vou poder ter esse histórico de peças aqui comigo a partir de agora. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco do meu processo de composição de uma pintura que eu tô produzindo aqui agora. Então bora lá, bora montar esse trabalho juntos. Como referência principal para essa minha nova pintura, eu estou utilizando uma obra que eu tenho muito carinho, de um artista chamado Matisse, e essa obra se chama A Dança, é uma obra datada de 1910. Existe uma A Dança 1, que é um pouco menos popular, e reza a lenda que A Dança 1 foi um exercício do Matisse para realizar essa obra que ficou mais popular, que é o A Dança 2. Essas obras do Matisse foram feitas utilizando como referência um trabalho ainda mais antigo de um pintor que se chama William Blake. É uma pintura com data de 1786 que se chama A Dança das Fadas. Mas voltando aqui para minha referência, o foco principal desse papo é a obra do Matisse. Eu tenho muito carinho pela simplicidade desse trabalho e pela potência que essa simplicidade traz em diversos significados visuais que a gente pode observar. Existem muitos elementos nesse trabalho do Matisse que me chamam a atenção, algumas coincidências com elementos que eu já trouxe em Falso Futuro. Eu queria parar aqui um pouco agora com você para a gente observar brevemente esse trabalho do Matisse. De início eu consigo observar que são pessoas dançando ao ar livre em um gramado. Essa é a intenção mais popular desse trabalho, trazer esse sentimento de liberdade, de coletividade relacionado e conectados à natureza. E é aí que esse trabalho começou a me pegar nas minhas ideias. Olhando para o fundo desse trabalho, se a gente reparar, as pessoas estão em um gramado em forma de colina com um céu azul no fundo, e isso me leva diretamente para um símbolo visual que eu trago muito presente nos meus trabalhos de Falso Futuro, mais especificamente em relação ao papel de parede clássico Bliss, onde a gente tem igualmente um gramado em forma de colina e um céu azul no fundo. Partindo do fundo, vamos reparar agora nessas pessoas que estão aqui presentes no trabalho, né? Eu consigo reparar na movimentação que o Matisse conseguiu trazer para esse trabalho só pela posição das pessoas, né? Pela posição das pessoas a gente já consegue ter uma ideia de movimento, como se as pessoas estivessem girando em roda
em sentido horário. Esse é um detalhe das obras do Matisse que me pegam muito. O Matisse ele consegue ser muito efetivo nas intenções visuais, com poucos traços, eu acho isso muito foda. Voltando a reparar nas pessoas, me chama a atenção essa forma sólida de círculo que a união dos braços e das pessoas formam, como se as pessoas fossem um único objeto sólido, como se fosse um círculo contínuo. Mas será que é um círculo contínuo? Se a gente reparar, por algum motivo, somente essas duas pessoas não estão se conectando. E isso também me levou diretamente para um trabalho que eu fiz em Falso Futuro 1, chamado Not OK, onde a minha ideia era justamente representar essa intenção de não conexão entre as pessoas. No símbolo original, as mãos se conectam. No trabalho que eu fiz, essa conexão é inexistente. Mas voltando aqui para o Matisse, por que será que essas duas mãos não se conectam? Só sei que eu vou usar essa quebra visual ao meu favor na minha pintura. Isso não é muito maneiro? Tipo, um artista deixou essa brecha visual no trabalho dele há mais de 100 anos atrás e a gente tá aqui agora viajando juntos sobre tudo isso. E o mais importante, criando algo novo, partindo disso. Voltando à obra do Matisse, a gente falou de algumas coincidências visuais com o Falso Futuro que eu vou utilizar daqui. A gente falou do fundo, das pessoas, das mãos que não se encontram. E agora, em uma visão um pouco mais abstrata, eu vou começar a reparar nas formas que todas essas decisões do artista deixaram na obra. A união dessas pessoas me deixa muito explícito uma forma semelhante a um coração na diagonal. Eu não tô querendo dizer que o artista quis fazer um coração, eu tô usando o coração só como um exemplo para descrever verbalmente essa forma que acabou se criando aqui, beleza? Então esse é um ponto que eu também vou querer trazer para o meu trabalho. Eu preciso que a união dos elementos do meu trabalho formem esse formato aqui de coração. Falando de formas também, para mim fica muito evidente todo esse espaço que o artista deixou entre essas duas pessoas. Partindo desses pontos que eu destaquei da obra do Matisse, eu comecei a criar relações desses detalhes com as minhas ideias contidas em Falso Futuro. Para iniciar a minha composição, eu vou construir essa cena em um ambiente 3D, modelando aqui o meu personagem de acordo com cada uma das 5 pessoas da composição original da obra do Matisse. Para eu me guiar durante a minha composição, eu dividi as pessoas da obra do Matisse em letras. Então agora eu vou modelar e posicionar o meu personagem de acordo com cada pessoa da obra original do Matisse. Aqui, a minha intenção não é fazer igual, eu preciso respeitar as limitações físicas do meu personagem e as intenções que eu quero para o meu trabalho. Eu estou utilizando a obra do Matisse somente como uma referência, então a minha intenção principal é manter somente alguns aspectos específicos daquele que eu destaquei, principalmente a forma que esses objetos juntos entregam. Bom, aqui eu já cheguei em um resultado que eu gosto, que me agrada, colocando meu personagem em posições semelhantes em relação à minha referência. E aqui eu deixei essa quebra de conexão mais evidente e é justamente o ponto de virada que eu quero trazer com o meu trabalho. Se antes esse espaço e essa quebra não tinham um significado visual explícito, agora tem. E com esse elemento visual que eu adiciono, eu fecho a formação da minha obra, da minha ideia com o Falso Futuro, onde agora a gente tem um grupo interagindo, mas essa interação está sendo quebrada, o ciclo está sendo quebrado por um dispositivo eletrônico. E é justamente isso que eu quero trazer com o Falso Futuro 2, dispositivos desaproximando conexões, sentimentos versus dispositivos eletrônicos. E a beleza da arte é essa, você pode interpretar do jeito que você quiser. E aí, agora é com você. Composição criada, semelhanças que eu destaquei presentes na minha versão. Então daqui eu parto para o mundo físico, lápis, tinta. Eu começo a imaginar essa cena que eu montei funcionando na tela e o resto é história.
Eu vou deixar esse final com algumas imagens do meu processo de finalização dessa nova pintura de Falso Futuro 2, que agora faz parte do meu acervo. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário para eu saber, compartilha com seus amigos. Se você conhece alguém que curte o meu trabalho e não sabe da existência desse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E daqui é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!